Olá, meus irmãos, graça e paz para a tua vida, em nome de Jesus, graça capacitadora, hein? É disso que a gente está falando. Eu declaro, queridos, a graça de Deus entrando na tua vida, te capacitando, agora que você está tomando conhecimento disso, que tem força de Deus disponível para você vencer o pecado. Olha só que maravilha! Toma posse pela fé, meu irmão, em nome de Jesus. A graça de Deus nos capacita a vencer, é isso que nós falamos aqui no último vídeo, olha só. Frase do pastor Luciano Subirá: a graça de Deus é uma força capacitadora, fonte de socorro. Socorro para quê, Luiz? Socorro no nosso dia a dia, queridos. Nessa luta, que luta? Nessa luta aqui, ó, que eu quero começar a falar, na luta contra o pecado, sabe, queridos? É verdade. A vida cristã, ela não é uma vida de conforto, ela não é uma vida de plena satisfação na carne, não tem isso. Na carne, a gente tem que lutar contra o pecado, existe uma guerra, todo cristão ele anda em guerra. Ele anda em guerra contra sua própria carne, porque muitas vezes a carne ela quer fazer coisas que não agradam a Deus, muitas vezes a carne ela quer falar coisas que não agradam a Deus, então a gente está em constante luta, sabe, para não fazer o que não deve, para fazer somente o que deve, não é fácil, sabe, mas também não é impossível. Sabe, e tem graça de Deus disponível para nos capacitar a lutar esse combate, meu irmão. É verdade, né? Nós somos assediados diariamente pelo pecado, é o que está escrito aqui, eu vou botar para você, olha só. Hebreus 12:1, na versão de Almeida, olha só o que está escrito. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, o que a gente tem que fazer? Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Olha aí, ó, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, o escritor aos Hebreus aqui, ele está dizendo que o pecado, ele nos assedia tenazmente. O que é tenazmente, queridos? Tenazmente quer dizer que ele nos assedia com um afinco, com muita força. Todo dia o pecado vem, já dizia a canção, mas todo dia o pecado vem. Ele nos chama, né, para ter um relacionamento com ele, para pecar, para desagradar a Deus. O convite ele vem o tempo todo. Tenazmente é algo que é forte, que vem para nos atingir. Então nós, como cristãos, precisamos declarar guerra a isso. Não podemos nos entregar aos nossos desejos. Não foi para isso que o Senhor nos salvou, para nós vivermos da maneira como a gente quer. Então, se eu como cristão estou vivendo muito confortável, tem alguma coisa errada. Confortável no sentido dessa guerra interior, significa que eu estou fazendo muita vontade da minha carne. Porque a vida cristã é uma vida de renúncia. Lembra que a gente leu lá em cima que a graça de Deus nos ensina a renunciar? A vida cristã é uma vida de renúncia, querido. Não adianta. A gente não vai poder fazer tudo que a carne quer que a gente faça, sabe? E isso é uma luta. E a graça de Deus, ela nos capacita nisso aí. Nessa luta, ela nos dá essa força para vencer esse cabo de guerra contra o pecado que está nos assediando diariamente. Fica mais claro ainda no verso 4, olha só, de Hebreus 12. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. É o que ele está falando aqui. A gente ainda não resistiu a ponto, né, de derramar o próprio sangue. Mas poderá acontecer. O que a gente não pode é pecar. É isso. Né? Porque Deus ele nos chamou para viver uma vida de transformação. E a obra completa da graça de Deus, ela nos salva, nos perdoa e nos limpa, nos purifica, nos capacita a viver de modo digno para o Senhor, transforma a nossa maneira de viver. Uma graça que somente me perdoa, mas não transforma a maneira que eu vivo, ela é uma graça incompleta, sabe? A graça completa, a obra completa da graça, ela faz isso. Amém, queridos? Então fica com essa palavra aí no teu coração. Diariamente nós estamos lutando contra quem? Contra nós mesmos, e eu vou te mostrar isso aqui no próximo vídeo, tá bom? Fica com essa palavra aí no teu coração. Existe graça de Deus disponível para te auxiliar a vencer essa luta no nome de Jesus.